O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará realizou solenidade para comemorar o Dia do Engenheiro, celebrado no dia 11 de dezembro, data em que foi regulamentada a profissão em 1933 pelo Decreto 23.569. O engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, presidente do CREA Ceará, comandou a mesa que contou com as presenças dos engenheiros Otacílio Borges, representando o governador Cid Gomes, Luiz Ari Ronce, conselheiro federal e presidente do Clube de Engenharia do Ceará, Antônio Salvador da Rocha, ex-presidente do CREA e diretor de tecnologia da Mútua Nacional, Litelton Rebelo Fortes, presidente da ABENC, representante das entidades de classe, Gerardo dos Santos Filho, diretor da Mútua, e José Maria Freire, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Ceará e diretor regional da Mútua. O presidente do CREA abriu a cerimônia fazendo um balanço da gestão do Conselho em 2012. Citou os avanços no setor de atendimento e na estrutura da autarquia, que está em processo de expansão de suas inspetorias. Vitor Frota Pinto falou sobre o lançamento da pedra fundamental da primeira das 3 inspetorias do CREA que serão construídas na região metropolitana de Fortaleza. A primeira, a Inspetoria Regional Metropolitana Engenheiro Civil Osmar Bandeira de Melo, será construída no município de Maracanaú. O presidente do Conselho também fez referência à inauguração da Praça do Engenheiro, um marco social na história do CREA. Durante a solenidade, foram prestadas homenagens. Comemoração desses 79 anos, nós achávamos que deveria ser assim, momentos de realizações, mas momentos também de homenagens. No dia 30, inauguramos aí, com apoio da Câmara Municipal, uma Praça dos Engenheiros, um fato assim inédito, né? Porque, embora transcorrido 79 anos, nós não tínhamos, no tecido urbano da cidade de Fortaleza, uma praça alusiva a uma categoria profissional tão importante e tanto tem contribuído para o desenvolvimento da cidade, do Estado e do país. Nós não tínhamos. E hoje nós temos. O engenheiro civil Vitor Frota Pinto inaugurou a Galeria dos Presidentes do CREA Ceará, que leva o nome do engenheiro civil Antônio Urbano de Almeida, primeiro presidente do Conselho em 1936. Na galeria foi descerrada a foto do engenheiro eletricista Antônio Salvador da Rocha, que antecedeu o Vitor Frota Pinto. O Clube de Engenharia do Ceará, fundado em 27 de janeiro de 1934, entidade precursora do sistema Confeacrea no estado, também foi lembrado. O engenheiro industrial e metalúrgico Luiz Ari Ronce, presidente do Clube de Engenharia, recebeu uma placa em homenagem à instituição que tem um papel preponderante na história da engenharia no Ceará. Luiz Ari Ronce agradeceu a homenagem, falando sobre a importância do clube e das entidades de classe para o sistema. Outra homenagem marcou a noite do Dia do Engenheiro no CREA. A engenheira civil Verusca Fernandes Rocha Bezerra emocionou os convidados ao falar sobre a vida do pai, engenheiro José Alfredo Sobreira da Rocha, que dá nome à Sala das Câmaras Especializadas. A viúva do engenheiro e os 3 filhos compareceram à solenidade. O presidente do CREA Ceará, engenheiro civil Vitor Frota Pinto, descerrou a placa em homenagem ao engenheiro José Alfredo Sobreira da Rocha, ao lado da senhora Elizabeth Fernandes Rocha. A sala funciona no 5º andar do edifício da sede do CREA. A viúva do engenheiro civil José Alfredo Sobreira da Rocha agradeceu a homenagem. Deixa muito a desejar, a falta dele é muito grande, né? Foi um grande exemplo, né? É um pai maravilhoso, um profissional excelente. Tudo que eu tenho a dizer dele, eu acho que tudo foi dito. E é muito emocionante também, porque eu realmente fui felizarda em casar com ele, né? E tem uns filhos maravilhosos, tanto é que 2 seguiram a mesma profissão dele. E estão aí. Hoje, depois de 10 anos, meu marido não é lembrado, porque realmente foi um grande homem, né? Um grande amigo mesmo de todos nós e companheiro de verdade. O presidente da Associação dos Engenheiros Industriais do Ceará, engenheiro mecânico Alberto Leite Barbosa Belchior, falou sobre a importância da homenagem e sobre a contribuição das entidades de classe ao CREA. A formação do Conselho Regional, dos Conselhos Regionais, eles são por indicação das entidades de classe. Então, todos os conselheiros que existem hoje no sistema, eles são por eleições das entidades de classe que remete os seus representantes para o plenário do CREA. Então, hoje o pai da criança, o pai do sistema,
o pai do sistema são as entidades de classe, que essas são que congregam os profissionais, e essas entidades são os órgãos onde se faz a verdadeira atualização, a profissionalização e a congregação das categorias da engenharia. A solenidade do Dia do Engenheiro, realizada no CREA, foi prestigiada por 6 ex-presidentes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Todos eles falaram sobre a construção do Conselho ao longo dos anos. A engenharia no Brasil está atingindo um nível tecnológico do melhor nível possível. Então nós estamos muito orgulhosos e o Ceará realmente tem se destacado nessa área, né? E o CREA então tem feito um trabalho espetacular. Nós que passamos aqui por esta casa já há alguns anos, que fomos presidente aqui de 73 a 75, já faz muito tempo, de lá para cá o CREA cresceu imensamente, com várias atribuições, uma dedicação muito grande, um trabalho de fiscalização profissional sério, olhando muito pelo campo da ética. Não é novidade para mim, porque eu fui um dos que iniciei quando eu mudei o CREA da Rua do Imperador lá para onde é hoje a Receita Federal. E naquela oportunidade eu dizia o seguinte: o Conselho tem que crescer. Quando eu fui secretário inicialmente de Zé Maria, em seguida fui presidente, graças a Deus uma administração muito razoável, né? Criei plano de cargo de salário do Conselho, que não existia, não tinha plano. Então eu sempre dizia, olha, o Conselho de Engenharia, que é tudo de agronomia, tem que realmente crescer, mas só se os profissionais realmente incorporarem e realmente trabalhar no sentido. Eu que tive o privilégio de conhecer o Conselho no ano de 1970, que tenho acompanhado mais de perto o crescer desse Conselho, com o crescer da engenharia, da agronomia e da arquitetura, por que não dizer, apesar de outro Conselho, mas tem acompanhado. E só temos visto melhorias, o país crescendo, a engenharia crescendo, a responsabilidade crescendo e o CREA crescendo. E da fundamental participação de cada gestão na evolução dos serviços prestados pelo CREA no estado do Ceará. O Conselho, ele vem inclusive em função do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento da tecnologia, né? Então foram desafios muito grandes ao longo do percurso, inclusive para que a sociedade compreenda a função social, cultural e tecnológica das profissões, né? E tenha nos profissionais um agente da construção da riqueza dessa sociedade. Então isso vem a cada ano, a cada gestão, a cada momento, né? Tendo uma evolução quase que natural, mas também fruto de uma insistência, perseverança e dedicação com responsabilidade ética do exercício profissional. Sem dúvida, isso é o que fica, isso é o que traz progresso, né? O ser humano está acima de tudo, então a inteligência humana ela tem que ser privilegiada, tem que ser prestigiada, e isso não ocorria, isso é coisa recente, é que essa prática vem sendo adotada pelos governantes. Graças a Deus, os governantes modernos se alertaram para isso e hoje a nossa engenharia se vê prestigiada e alcança níveis espetaculares em todas as esferas, dentro e fora do país. Eu tive o prazer de ser um dos construtores dessa obra, né? Naturalmente que eu contei com a ajuda de vários colegas, engenheiros, agrônomos, arquitetos ainda, os técnicos e principalmente com o apoio dos funcionários aqui do CREA. Eu fico muito feliz em ter dado a minha contribuição profissional. E o atual presidente disse que lembrar aqueles que fizeram história no CREA é resgatar os valores construídos ao longo dos anos de existência do Conselho. Todos os que aqui militam sabem que é difícil reunir os ex-presidentes. E hoje, nesse evento nosso, alusivo ao Dia do Engenheiro, nós conseguimos, né, a presença de 6 ex-presidentes. Então isso muito nos honra, isso mostra que nós estamos no caminho certo, isso mostra que os ex-presidentes aqui presentes estão de acordo
com as nossas realizações, com a nossa gestão nesse ano, né, que é o primeiro ano, uma vez que vai até 31 de dezembro de 2014. Então nós temos procurado honrar, né, esse nosso mandato e estamos diuturnamente trabalhando em prol do engrandecimento do CREA Ceará. Tenho essa vocação, tenho esse perfil de andar para frente, mas olhando o presente, mas não esquecendo o passado. Eu acho que valorizar a história, valorizar profissionais, colegas, ex-presidentes que passaram pela essa história dos 79 anos do CREA, isso faz a cultura, né, da história da engenharia cearense. Então eu não poderia, na minha forma de pensar, de deixar de homenagear. Aliás, outras homenagens virão ao longo dos próximos 2 anos. Eu quero que, ao terminar o meu mandato, eu tenha homenageado todos os ex-presidentes que não pertencem mais a esse mundo e que deixaram suas marcas ao longo da história do CREA Ceará.